Avalie o ministério, né, dessa É, pessoa. Hoje a rede social te permite fazer qualquer tipo de investigação. é, Tenha curiosidade, olhe o ministério dessa pessoa, veja a consistência do ministério dessa pessoa, né? Se ela tem um ministério real, é interessante. Você deu dois exemplos que o pastor Luciano Subirá tem o ministério dele lá em Curitiba. O pastor Hernandes Dias Lopes tem o ministério dele na Igreja Presbiteriana lá no interior de São Paulo, né, em Pinheiros, salvo engano. Ele é um sujeito, são dois exemplos maravilhosos. Deixa eu falar uma mulher, hein? Helena Raquel. Porque eu só falei homem. Exato. Pastora Helena Raquel é uma mulher que anda em cima da palavra, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Preciso só defender aqui a minha. Claro, e assim. É uma mulher, a Helena Raquel. E aí você vê a consistência, o histórico dessa pessoa. Visite a igreja dela. Olha o exemplo. Aqui na nossa igreja há vários seguidores da pastora Nária que vêm até nós nos visitar. Época de festas, um culto eventual, um período que a pessoa tem férias, vem até aqui, conhece a pastora, inclusive recomendo, vem, abraça ela que ela ama, esmaga ela quando abraça, né, pastor? Aperta forte. Então, assim, conheça, existe o teu pastor, veja a seriedade, converse com ovelhas que caminham com ela, com pastores que caminham com esse pastor também, e você vai entender melhor. Agora, esse ministério virtual que nós estamos falando, hoje, e é uma realidade, é muito interessante. Muito. O que eu vejo de mais interessante, já para a gente começar, o que eu acho muito interessante? Primeiro, é algo complementar. Como complemento, você tem o seu ministério, você tem o culto que você vai, você tem a igreja que você congrega, o serviço que você presta, mas você quer mais. Você quer mergulhar mais fundo. Talvez você que mora no Amazonas, a pastora deu um exemplo recente aqui, que ela viajou o Brasil inteiro. Você viu a pastora pregar na sua igreja, gostou do tipo de pregação dela, do conhecimento que ela tem, da unção que está sobre a vida dela, e você quer acompanhar. Você vai e tem essa possibilidade, porque financeiramente você não consegue viajar mensalmente ou uma vez por mês, por semana, e ir lá na igreja em que ela pastoreia. Mas você tem interesse em ver as coisas. O que essa mulher está falando? Pô, essa mulher é uma mulher que tem direção do Senhor, eu quero acompanhar. E você tem essa possibilidade. Então, complemento aquilo que você já tem. Segundo, um momento que você está com uma impossibilidade, você está com uma doença, você está acamado, você está viajando fora do teu país, você está com... O mundo está fechado, como já aconteceu durante a pandemia. Você não se desvincula da palavra, você não perde a palavra, né? Você tem essa possibilidade. Então, dois exemplos da igreja virtual. Terceiro, estudos. Você tem a possibilidade de ter estudo bíblico. Hoje você tem universidades que tem lá o EAD, né, ensino à distância, etc. E você pode fazer isso. Então você tem, no caso da pastora Nária, lá na área de membros, você tem ali a possibilidade de ter acesso a cursos, a treinamentos, a livros, que você vai ter aulas ali virtuais que vão complementar a tua vida ministerial, vão complementar a tua vida como servo do Senhor. Maravilhoso. Sim. Novamente, a igreja virtual. Então, usar o bom desse momento é muito importante. Então, na minha visão, é algo que você não pode mergulhar somente nessa igreja. Não abandone a sua igreja real, não abandone a comunhão com seu irmão, com seu pastor. Né? Pastores, principalmente. Até porque é um exercício, né? É um exercício de maturidade. Adquirir maturidade, a tolerância, conseguir enxergar as pessoas, Deus nas pessoas e tudo mais. Eu acrescentaria para você o seguinte: qualquer um que venha te ensinar que Jesus Cristo é caminho, é verdade, é vida, você já pode parar. Ele é o caminho, ele é a vida. Entendeu? Tudo muito definido, entendeu? Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, o único caminho, a única esperança. E outra coisa importante para você, até anotei aqui, é que muitas vezes você pode receber informações a respeito de que uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é outro exemplo de engano, né? Eu não creio nisso e a palavra diz que o reino dos céus é adquirido por esforço, né? Que a salvação ela deve ser desenvolvida todos os dias. E, meu irmão, é muita coisinha pequena que você pode deixar passar desapercebido e quando você se der conta, você está longe, longe, longe de Deus, entendeu? Então, vamos caminhar olhando para cima, e pecado é pecado, santidade é santidade.
graça não resolve tua vida no sentido de te permitir que você faça qualquer coisa, né? E A tocar proximidade pra entre frente. os irmãos gera calor, Sim. né? Um corpo aquece outro corpo, né? Você troca calor com o teu irmão. Calor espiritual, efervescência, É. fervor, né? É muito mais fácil você ter um pastor, um companheiro de ministério, um diácono, né? Um presbítero, um homem que você confia, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, um homem de oração, que você pode caminhar junto e colocar. Não que você Sim. não vai entregar o seu fardo pesado para o Senhor e somente ao Senhor, mas que vai te ajudar na caminhada, né? Que vai orar contigo. Um exemplo da senhora falou do devocional. O devocional é um direcionamento. É. Muita gente acorda de manhã e não sabe o que eu vou ler hoje, o que eu vou fazer, como é que eu oro, e aquilo dá um direcionamento, aquilo serve de baliza, né? Sim. Aquilo não substitui a tua vida com Deus, a tua vida de oração, e a senhora sempre fala isso. Mas aquilo é uma baliza para a sua vida, para você começar o teu dia sabendo por onde eu posso começar. E vai lá e dá aquela partida no teu dia, no teu coração. E eu acho assim, não, isso é certeza. O mundo com a modernidade, com as facilidades, faz parte da estratégia de Deus para os últimos dias. O mundo de Paulo era bem menor do que o mundo da gente. Então, Paulo, ele conseguiu alcançar a Europa, a Ásia, o Oriente Médio, com o que ele tinha na época. Não, Agora, imagina não o havia Paulo. igreja virtual naquela Então, época, e Paulo tinha tantos problemas. Então, Bastava ele virar as costas que aparecia um engano. mas ele usou tudo que ele tinha nas mãos. Vou escrever, usou as cartas, ele usou os meios de transporte, ele usou todos os recursos que ele tinha. Ele usou a cidadania dele romana como estratégia. Não, eu tenho esse direito, eu posso ir para Roma, eu quero ir para Roma, eu sou cidadão romano. E lá ele evangelizou Roma. Então, ele usou tudo. Que homem estratégico. Eu imagino Paulo agora, com o YouTube, um canal Paulo. Poxa. Eu imagino o canal Paulo, eu imagino Paulo no Instagram, eu imagino Paulo no TikTok. Meu Deus. Não é muito perfil de Paulo, né? Então, vamos deixar Paulo no YouTube e no Instagram? Paulo, eu acho que eu sou meio parecida com ele de temperamento. No TikTok, assim, eu vou timidamente. Mas, Paulo, vamos lá, Instagram e YouTube. Gente, esse homem ia virar o mundo de ponta cabeça, ou melhor, colocar o mundo direito, né? Com o alcance da igreja virtual, no bom sentido. Então, vamos agora, volta para mim. Em 1900 e nada, quando eu me converti, não tinha nada disso, e o meu pastor era evangelista. Gente, você precisa entender uma coisa. Pastor, o chamado pastor é pastor. Ele foi chamado para exortar, para cuidar, para aconselhar, para confortar. Ele não tem a obrigação de ser um mestre. Mestre é mestre, pastor é pastor. Por isso que tem os 5 ministérios. O meu pastor era evangelista. Ele era aquele pastor do abraço, do amor, e evangelizava como ninguém. Só que faltava a parte mestre. Só que Deus foi tão bondoso conosco, nós, as ovelhas dele, que além de ter um pastor evangelista, ele tinha amigos como o pastor Jonathan, da Missão Antioquia, que nos conduziu a águas mais profundas, e ele chamava para a igreja, e ele chamava, eu já contei isso aqui para vocês, Russell Shedd, que foi o meu grande mentor em escatologia. Eu me apaixonei por escatologia com o Russell Shedd. Ele chamava, não sempre, mas chamava de vez em quando o Russell Shedd, que dava ali uma palavra. Tá bom, isso mas graças a Deus que a gente teve esses complementos. Senão a gente ia estar só comendo o cardápio evangelismo e sendo muito bem cuidados pelo meu pastor. Mas a gente teve esses complementos. Então, a igreja virtual, ela traz de uma forma... Se você procurar com cuidado, você vai ter esses complementos de uma forma sadia. Eu tenho muitos seguidores que me dizem assim, o meu pastor, ele não fala dos últimos dias, porque Deus não o chamou para ser mestre. E ele entende o básico, ele entende de outras coisas, mas talvez ele não tenha firmeza para falar sobre esse assunto, porque Deus levantou mestres que não têm coisas que o pastor tem, mas os mestres têm. Mas aí cabe a você procurar mestre que fale a palavra de Deus na sua genuidade, com a verdade,
sobre o assunto. Então, eu já estou mostrando um benefício aí, que é o pastor Vinícius falou isso, de complemento. Então, eu estou ampliando esse assunto complemento. Olha como é sadio você complementar o que você tem na tua igreja local em lugares seguros. É aí que você vai ter que ter um trabalhinho a mais de encontrar esse lugar seguro. Não é todo mundo que diz, não, porque aquilo que eu volto a dizer, não, porque no original, porque no hebraico, porque na cultura judaica. Não é todo mundo que conhece. Ele vai para o talvez ele esteja falando de cabala. A senhora está falando de exemplo. Exatamente isso aconteceu essa semana. Um pastor conhecido no Brasil inteiro, eu não vou citar o nome, mas é um sujeito que foi falar sobre, por exemplo, a composição do incenso que servia no templo. E falou que tinha cannabis. Eu li. Não, isso é igual àquilo, é cannabis. Não é. E não tem. E você está na Bíblia, o que compõe o incenso? 11 elementos e não tem cannabis. Não tem nada disso. Aliás, eu tenho esses 11, nós temos lá, porque lá no Instituto do Templo, lá em Israel, quando você for com a gente, viu? Aproveitando, nós estamos indo em março. Então, quando... Anuncia melhor. Então. Vamos lá, Gesher. Joga no Instagram, Gesher, G-U-E-S-H-E-R, Gesher Turismo. Você vai ver que em março de 2023 sai uma caravana da pastora Naira. Gente, dá tempo. Tudo isso que a gente fala aqui sobre Israel, ela fala lá multiplicado por 100. Porque é ela, com o Eli Bardavi, com o pastor Jonas, eu vou estar lá também. Você vai ter a oportunidade de caminhar com a gente naquele lugar maravilhoso e tirar da tua cabeça uma série de mitos que desse lado aqui no Ocidente a gente escuta e que lá você vai entender. Então, não perca essa oportunidade, hein? E então, falando ainda do cannabis, e Deus é tão específico, Ele colocou o nome dos 11 elementos, está lá no Pentateuco. Eu sou professora de Pentateuco, gente. Eu estava falando do Instituto do Templo, lá na Cidade Velha, tem o Instituto do Templo, que não são cristãos, são judeus que estão se preparando para o terceiro templo. E ali eles têm tudo. Eles têm todos já tudo pronto, as roupas, os instrumentos, os utensílios do templo. E uma coisa que eles vendem até para a pessoa como lembrança, não é para fazer nada, é só lembrança para estudiosos que querem dar aula como eu. Então, quando eu dava aula sobre esse assunto, eu mostrava o tubinho, e ali é uma mistura dessas 11 ervas, e é bem cheiroso, mesmo você mantendo fechado, aquele aroma. Aliás, o Flávio Josefos, ele dizia que o aroma do incenso, quando ele era colocado e era diariamente, aí ele diz que criou-se uma frase de que em Jerusalém ninguém precisava usar perfume, por causa do aroma que era levado do vento, né, que pelo vento que saía do templo e o vento levava por Jerusalém. Então, esses 11 elementos não tem nada a ver com isso, mas a pessoa vai lá, não, mas ele tem nome, ele está falando, então é isso. Não, não é isso, vai lá na Bíblia e vê. Estudo, fala, não, porque houve um estudo arqueológico, aí bota arqueologia, numa escavação encontraram elementos. Gente, é o risco desse problema do engano. Embarca numa dessa e você vai sair falando para os outros aí que no incenso que o cara saía de lá louco porque tinha, ele ainda citou cânhamo, né? Não citou nem a cannabis em si, não, porque é um exemplo e tal. Enfim, um devaneio total. Querendo adaptar a Bíblia à sua própria vontade. Exatamente. E tem um canal também em que supostamente ensina profundidades hebraicas, no mundo do judaísmo e no hebraico. Mas tem tanto embasamento que eu digo para você em coisas esotéricas do judaísmo que você tem que fugir disso, você tem que saber a fonte certa, você tem que se alimentar da verdade, a pura verdade. Então, o que a gente chega aqui à conclusão é que tem, como tudo na vida, quando você vai para uma televisão, você tem canais que tem documentários, tem filmes bons e tem coisas horríveis. Você vai ser seletivo naquilo que você vai ver na televisão.
É a mesma coisa em tudo na vida. Mas quando você chega na igreja virtual, você aceita tudo? Não, você tem que ser seletivo também. Deixa eu analisar, porque eu não posso me alimentar com uma coisa errada. Mas assim como tem muito engano, eu repito, tem muita gente séria, trabalhando de forma séria para o evangelho ser divulgado. Nesse sentido, a gente entende os benefícios da igreja virtual quando o Senhor se refere ao evangelho ser pregado a toda criatura. Exato, muito bem lembrado. A gente não pode esquecer isso. Aqui está a ferramenta extraordinária para que o evangelho alcance lugares que jamais seriam alcançados, né, por nós, mesmo como missionários, etc., né, e enviados para as nações como nós somos aqui, temos esse chamado. Tem lugares... A Naira foi até o Rincon lá da Índia falar... Varanasi, né? É um local bem retirado de Nova Delhi. E ela pôde perceber o quanto é difícil você chegar num lugar daquele, se adaptar, pregar o evangelho, e a igreja virtual ela chega em qualquer lugar. Né? Ela vai nos 4 cantos do mundo, assim, nos menores lugares, o evangelho pode chegar através da igreja virtual. Então, ela é benéfica? Ela é benéfica. Muito. Sabe? E eu estou convicto também de que o tempo que nós estamos vivendo atualmente é um tempo para que você viva o evangelho básico. E se você conseguir viver o evangelho básico, né, você já está bem, porque hoje é importante você assegurar a tua salvação. Temos pouco tempo pela frente para que haja conhecimento de profundidades, e para isso você precisa ter as pessoas certas para te orientar, para que você não entre no engano. Mas a igreja virtual ela tem uma importância extraordinária. Que Deus queira que muitos outros canais possam ser, como é que eu falo, criados, né? Com pessoas sérias, falando do evangelho, como muitos outros canais hoje têm falado. E é legal a gente ver uma profusão de pastores sérios, com canais com muitos seguidores, né? Com milhões de seguidores, porque isso também mostra que o povo está sedento por aprender a palavra de Deus. Verdade. Então, e com essa cabeça, né? Essa cabeça de buscar algo a mais, de buscar se nutrir, de buscar ter mais contato. Olha, exemplo bom, quando vou cedo no trânsito, eu boto lá a pastora Naira fazendo devocional. Em vez de eu estar ouvindo eu só escuto louvor, mas em vez de eu estar escutando um louvor, ou notícias, eu estou escutando algo que está me enchendo, e aquilo já vai falando comigo, eu já vou orando junto, porque você está em oração, né? É o que Paulo nos ensina, né? Estar em oração o tempo todo. Você já inicia o seu dia estando em oração. Está aí um bom exemplo. Você está na tua condução, no teu ônibus, no teu metrô, no teu trem, indo para o trabalho, no seu carro dirigindo, que não vai te atrapalhar, porque você pode ouvir, você não precisa estar só olhando, né? Não vai roubar a sua atenção. Você está numa viagem, aguardando no aeroporto, um momento ocioso, né? Você está em qualquer no consultório médico esperando por uma consulta, você tem um material ali de qualidade que você está se enchendo. Olha mais um benefício aí da igreja virtual. Então, tem muita coisa maravilhosa. Fora que, assim, os temas porque às 6 horas da manhã é o devocional. E às 18 horas tem dia que é segunda-feira, que é o podcast, e tem terça-feira, que é a live, e os outros dias são temas. Esses temas não são aleatórios. Eles são fruto de pesquisa, de dúvidas são perguntas que vocês fazem. Então, a gente, com carinho, faz esses temas para esclarecer essas dúvidas. Aí você tem ali um monte de tema em tudo quanto é assunto que facilita a tua vida. Poxa, ali já está todos os versículos, ali já tem um direcionamento legal. Então, a igreja virtual tem muito benefício, até um assunto meio controverso que o Vinícius levantou logo no início e falou o metaverso. E nós já falamos num podcast aqui sobre a igreja ao metaverso. E é aquilo, gente, tudo que é muito novo, não se apresse a emitir uma opinião. Porque daqui a pouco você está falando que a televisão é do diabo e você está usando a televisão. Aí você fala que as redes sociais é do diabo e quando você vai entender que tem coisas que as trevas usam, mas tem
como você usar para Deus, aí você vai para as redes sociais. Então, só assim, guarda um pouquinho a tua opinião em relação a metaverso, porque é algo muito novo. E você não sabe se é mais uma forma de, como o Jonas falou, na igreja da última hora, de lançar o evangelho de tudo quanto é forma. Eu sou do tempo de missões e ainda fazem isso, como eu disse, de missão Antioquia, de portas abertas, em locais, em aldeias, em cidades que não têm acesso. Isso eu vi, como chama aquele espanhol que você... não é espanhol, ele fala espanhol, que canta A Luz... Marco Witt. Isso, o Marco Witt. O irmão dele é um grande evangelista. E num dos shows dele, ele mostrou o que foi feito. Eu fiquei impactada. Numa aldeia lá, tipo assim, sei lá, se era num local, moradores de uma cidade sem acesso nenhum. Aí aviões, né, sobrevoaram e lançaram duas coisas, panfletos das 4 leis espirituais e também, em outra ocasião, foram rádios, para que essas pessoas tivessem acesso à estação de rádio, uma estação de rádio, por exemplo, transmundial, rádio transmundial, e que essas pessoas pudessem ser evangelizadas não um dia, mas de uma forma constante. Isso são estratégias de evangelismo. Então, aí voltando para a igreja virtual. Pode ser que a igreja dentro do metaverso seja uma coisa assim, sim, tão inovadora quanto jogar rádio de um avião para uma aldeia que não tem acesso. São pessoas que estão em busca de coisas erradas, estão lá naquele ambiente do metaverso, procurando coisas erradas, e lá naquele ambiente vai encontrar a palavra de Deus. Então, é pregar a tempo e fora de tempo. A igreja virtual tem seus perigos, a igreja virtual tem os seus benefícios, cabe a você ser seletivo, cabe a você analisar. Aliás, a própria palavra fala que é para você analisar tudo. Você tem que analisar absolutamente tudo. Bate com a palavra? Eu aceito. Se não bate com a palavra, eu não aceito. E por muito tempo a igreja deixou de se posicionar em certos ambientes e Satanás vai e se posiciona, ocupa o espaço. Então, quando alguns já se colocaram dentro dessa realidade aí de metaverso, se a igreja não estiver lá, vamos dizer que existe ali um mundo virtual que a juventude caminha por ali. Pode ser que para mim seja algo desinteressante. Pode ser que uma pessoa com mais de 30 anos também seja. Mas para um jovem adolescente, de repente é um ambiente que ele transita, ele gosta, ele transita por ali. E aí ele anda naquele ambiente, ele não vê uma igreja. Não vê o nome de Jesus em lugar nenhum. Então, enfiado naquilo ali, a igreja está deixando de jogar uma sementinha. Então, assim, eu não vejo, minha opinião pessoal, eu não vejo nada contra, desde que você não mergulhe naquilo e se torne um alienado do mundo real. Por isso que nós estamos falando da importância da igreja real e da igreja virtual. A igreja, acho que é o nosso consenso que a igreja virtual é importante, sim, é uma realidade, sim, é um instrumento fantástico de evangelização, permite que Mateus 24 se cumpra em relação ao evangelho ser pregado a toda criatura, porque atinge qualquer um que tem um telefone celular com conexão à internet, assistir, participar de um culto, de uma palavra, de um ensino, mas veja isso sempre com moderação e sabendo que você tem lá a necessidade de se desenvolver como cristão e, principalmente, de evangelizar, de prestar serviço. Aqui o que a gente está fazendo é evangelismo. Aí o que você vai fazer quando você divulgar, quando você compartilhar essa programação com alguém, é evangelismo. Você está ajudando. Talvez tenha uma vida que está nesse momento triste, enfiada num canto, e que vai descobrir que, poxa, eu posso sim receber algo mais do Senhor, além daquele diazinho que eu uso, domingo, no mínimo, né? Como o pastor Jonas diz, domingo é o mínimo que você tem, mas para receber algo a mais e divulgar a palavra do Senhor, né? A armadura de Efésios 6, eu gosto sempre de lembrar, a sandália é justamente o evangelismo. Exato. Para todo mundo calçar e caminhar com ele, e divulgar ele, e usar ela para andar. Então, faça isso, cumpra a sua parte. Esse é o maravilhoso da igreja virtual.
E eu quero dizer que, falando de evangelismo, o benefício de uma igreja virtual, quando você compartilha, a gente pede tanto. Eu uso uma expressão, né? Quando você compartilha, você se torna um semeador da palavra. Eu não sei pregar, mas eu compartilho o devocional. Eu não consigo, eu não tenho essa coisa de... Eu não sei evangelizar. E aí você vai e compartilha uma pregação, compartilha um devocional, compartilha um tema... E isso é a divulgação da palavra de Deus. Esse é o benefício da igreja virtual. Agora, o perigo da igreja virtual, para a gente finalizar, vou colocar na balança, vou finalizar falando de um benefício e de algo que faz mal. Então, o benefício é esse, pode ser um instrumento de evangelização. E algo que faz mal é quando é a zona de conforto, é a comodidade. É muito mais cômodo eu ficar aqui na minha casa e não congregar fisicamente. Eu não vou dizimar, não vou ofertar, eu não vou ser sacrifício vivo, eu não vou tolerar, eu não vou suportar, eu não vou me submeter a ninguém. Aí é o problema já de não querer se submeter, eu não vou mais decepcionar. Isso é fragilidade emocional. Se você quer se colocar, lembra aquele filme do John Travolta, aquela bolha, né? Que é antigo pra caramba. Então, você quer se colocar nessa bolha, isso não é sadio. Isso vai te adoecer cada dia mais. A vida é feita de, como diz o Dr. Augusto Cury, se você ensina a sua criança só a receber aplausos, ela nunca vai estar preparada para as vaias e ela vai ser um derrotado na vida. Você tem que preparar o teu filho para o aplauso e para a vaia, para o pódio e para a tentativa de chegar no pódio e não conseguir, mas não dessa vez, mas da outra vez você consegue. Aí você está ensinando resiliência. E a mesma coisa, o nosso ambiente na igreja, Jesus ele chamou 12 discípulos muito diferentes, justamente para eles crescerem naqueles 3 anos. Era para eles crescerem em 3 anos na convivência. E seria muito mais fácil ele chamar só no último ano, um mês só, eles juntos seria... Não, foram 3 anos de convivência diária, acordar. Já é difícil ser numa viagem. Eu vejo na viagem de Israel, às vezes as pessoas vão se conhecer na viagem. Aí é uma convivência. Um acorda de mau humor, o outro acorda já rindo, um acorda falando alto, o outro vai acordar direito só lá para o meio-dia. Um é atrasado sempre e vai irritar aquele que é sempre pontual. Mas aí, quando chega no meio da caravana, você vê que está todo mundo ali se dando super bem, maravilhoso. Só no início que tem aquela coisa... Mas aí todo mundo cresce e é muito legal. Então, gente, cuidado com o engano, mas é um benefício de Deus usar as redes sociais para o evangelismo e para crescer. Amém. Nós estamos chegando ao fim de mais um podcast. Eu gostaria de deixar uma pequena palavra com você que está nos ouvindo. A linha que divide a verdade do engano é muito tênue, é muito fina. Por isso se chama engano, é muito parecido com a verdade. É esse o cuidado que você tem que ter, né? Cuide-se, preste atenção para que você não entre em nenhuma palavra enganosa e essa palavra ou esse caminho possa te distanciar de Deus. Deus abençoe muito a sua vida e que você possa em breve estar conosco lá em cima. E por falar em redes sociais, o pastor Vinícius vai dar um recado final, né? Não esqueça aí de curtir, né? Você que até agora acompanhando a gente ainda não clicou aí no like, no joinha, no gostei, clica aí, por favor, compartilha com o seu irmão, com a sua igreja, com a sua família. Ao lado aí você tem essa opção e se inscreva no canal, aciona o sininho, ajuda a gente a aumentar, crescer, atingir um número maior de vidas, como falamos aqui. Isso é uma forma extraordinária de evangelismo que não custa nada para você, ajuda demais o canal e faz com que o YouTube entenda que essa programação é relevante e quando alguém procurar um assunto, vai sugerir essa programação. Você vai ajudar demais aí a trazer a palavra de Deus para outras vidas. E você que quer mergulhar um pouquinho mais, se torne membro. Você tem a opção de se tornar membro do canal, ter acesso a conteúdos exclusivos, a livros, você tem lá algumas opções. O próprio, assim que você clicar em tornar-se membro, é autoexplicativo, você vai seguindo ali o passo a passo, vê qual das opções é a que mais se enquadra naquilo que você quer, que você pode fazer, e você não vai se arrepender. Tem muita coisa legal e está sempre sendo atualizado. Então, agradecendo mais uma vez aí a participação de todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, com saúde, com vida, com força,
e não deixe de congregar, não largue a sua igreja, mas continue aqui conosco. Receba sempre uma programação que vem do céu, que é feita com muito carinho para você. Uma boa noite, que Deus te abençoe.